Sou o professor William Alves e estou aqui para ter um papo com você que vai fazer o Enem estar desesperado, porque vai ter que enfrentar uma redação, um texto dissertativo e não tem ideia de por onde começar ou ainda possui algumas dificuldades. Bem, antes de mais nada, você precisa ter claro na sua mente quais são os critérios que a banca do Enem utilizará para corrigir a sua redação. Se você conhecer bem os critérios que são propostos, você poderá focar naquilo que você tem mais dificuldade. Bom, o Enem ele visa avaliar cinco competências que os alunos têm ao produzirem um texto dissertativo. E a primeira competência que o Enem vai cobrar de você é demonstrar o conhecimento da norma culta da língua portuguesa. Você precisa saber escrever dentro do padrão culto da língua portuguesa. O que acontece é que muitos alunos acabam deixando a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, interferirem no texto que estão produzindo. Veja que você não pode utilizar de forma alguma gírias, clichês, expressões comuns, cotidianas. Você não deve deixar a linguagem que se utiliza na internet, por exemplo, adentrar o seu texto dissertativo. É inadmissível que um aluno, ao escrever um texto dentro da norma culta, insira nele um pra, por exemplo. Nós falamos pra, nós não podemos escrever pra, nós devemos escrever para. Ou ainda abreviações como VC, para você. Então fique ligado que 200 pontos do Enem ele vai ser garantido se você conseguir escrever todo o seu texto na modalidade culta, na norma padrão da língua portuguesa. O segundo critério que lhe será cobrado é o seguinte: compreender a proposta da redação e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Nós temos dois aspectos muito importantes que valem também 200 pontos. O primeiro é a compreensão do tema. Nós sabemos que o Enem lhe trará uma frase síntese e junto dessa frase síntese alguns textos motivadores que levarão você até a temática certa, correta. Então você precisa ler calmamente cada texto que lhe é proposto e se perguntar o que a banca deseja que eu escreva. Lembre-se que no ano passado, mais de 500 mil estudantes zeraram a redação porque não compreenderam a proposta. Então atente-se, essa é uma das partes mais importantes. Antes de começar a produzir o seu texto, certifique-se que você realmente compreendeu a proposta que está aí nesta prova, que é sábado e domingo agora, né? E não basta compreender o tema. Você, ao desenvolver toda essa temática que lhe é proposta, você precisa ser interdisciplinar. Você precisa dialogar com várias áreas do saber. Aproveite aquilo que já está consigo, aquilo que você aprendeu dentro da história, dentro da biologia, dentro da química, da física, de língua estrangeira. Todo o seu conhecimento deve ser utilizado na produção desse texto tão importante que tem o mesmo peso da prova, que é o Enem. Então fique ligado, você será avaliado quanto ao entendimento do tema e quanto ao ser interdisciplinar. Faça isso, dialogue com várias áreas dos saberes e chame a atenção dos professores que estão corrigindo. A terceira competência que lhe será exigida é selecionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões. É a maneira como você vai desenvolver o seu texto. Você está fazendo isso de maneira articulada, você está produzindo um texto informativo. E você está conseguindo, através dessa informação, posicionar-se criticamente, passar o seu ponto de vista, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Você está defendendo um posicionamento crítico. Lembre-se que um texto dissertativo, argumentativo, você deve
se posicionar criticamente àquela relação, àquele tema que está sendo proposto. Lembre-se que todo mundo tem uma opinião sobre algum fato, algum acontecimento, algum tema. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabem como defendê-los. E você precisa fazer isso através de relação de saberes, você precisa interpretar, você precisa convencer, apresentar argumentos que convençam para defender o seu ponto de vista. A quarta competência que lhe será cobrada é você demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Ou seja, é você ter um domínio dos elementos de coesão que acarretarão coerência para o seu texto. O que seriam esses elementos coesivos? São aquelas pequenas partículas, aquelas pequenas palavras que vão unir as ideias do seu texto. Não só dentro dos parágrafos, mas entre os próprios parágrafos. Se você tem dois argumentos que se somam para defender o seu ponto de vista, você deve utilizar um elemento coesivo aditivo, que dá a ideia de soma, de acréscimo. Além disso, além do mais, outro fator importante, cabe ainda mencionar, essas frasezinhas, essas expressões ou pequenas palavras nos dão alguma ideia e além de nos dar alguma ideia, elas vão unir essas ideias do seu texto, vão tornar o seu texto coeso e mais fácil de serem compreendidos. Dou uma dica. Se você tem dificuldade nesses elementos coesivos, estude hoje mesmo todas as conjunções coordenadas sindéticas, alternativas, aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, pois elas podem auxiliar a você no seu texto dissertativo. Veja bem, que na minha conclusão, por exemplo, eu preciso mostrar para o meu leitor que ali é o momento em que estou finalizando o texto. E quais são as palavras, quais são as expressões, as conjunções, esses elementos coesivos que vai fazer isso? Você pode iniciar a sua conclusão com logo, um então, um diante disso, diante do exposto, em suma. Não esqueça, você deve manter o seu texto coeso. A sua escrita não pode ser em tópicos, em frases soltas. Você precisa amarrar essas frases. E como eu amarro essas frases? Com elementos coesivos, que valem 200 pontos no Enem. Então, fique ligado. Estude as conjunções, estude os pronomes relativos, porque são eles que vão ajudar a você na construção do seu texto dissertativo, na redação do Enem. E o último ponto, e também importantíssimo, é elaborar uma proposta de solução para o problema que você desenvolve ao longo do seu texto. Veja, um tema é dado para você, e esse tema nem sempre é um problema. Lembre-se sempre que você tem que problematizar ao longo do seu texto. Nós temos aí, no ano passado, a publicidade infantil, nós tivemos aí a questão da lei seca. A lei seca não é um problema, mas você precisa defender o seu olhar crítico sobre esse tema que é a lei seca, mas ao mesmo tempo você precisa problematizar, transformar isso num problema, porque você, quando chegar na sua conclusão, precisa apresentar uma solução, uma medida de intervenção nesse problema ou nos problemas que você vem desenvolvendo ao longo do seu texto. Então não se esqueça. Nos demais vestibulares, você não tem a obrigatoriedade de apresentar essa medida de intervenção, mas no Enem, esse é um quesito de avaliação. Você vai ser avaliado, por isso é obrigatório que você apresente na sua conclusão algumas medidas de solução para o problema. Não se esqueça, essa proposta ela não pode ser genérica. Você não deve apenas citar uma medida de intervenção, uma solução. Você deve detalhá-la, como colocá-la em prática. Muitos alunos pensam que, ao escreverem, diante disso, precisamos refletir, devemos levar as pessoas a se conscientizarem. Veja que isso não é medida. Como eu vou fazer as pessoas refletirem? Como vou conscientizar cada cidadão, a população? Você precisa apresentar algumas medidas concretas e viáveis para que possam ser postas em prática. Então, estes
são os critérios que apresentei-lhes rapidamente, mas você pode encontrar na internet cada critério detalhado e ainda cada item de avaliação. Não perca tempo, estude, leia bastante e pesquise. Você precisa entender como funciona essa prova e como os professores vão corrigir a sua prova, porque assim você vai focar nas suas grandes dificuldades. O item 1 diz respeito à língua portuguesa. O que você mais tem dificuldade? Você tem dificuldade em pontuação, não sabe utilizar vírgula? Foque, estude, busque isso para que você não perca pontos de algo que é tão simples como a norma culta. Isso se você estudar, obviamente. Eu espero que essas dicas tão rápidas, e tão sucintas possam lhe ajudar de alguma maneira. Eu agradeço a atenção de todos.